neste instante, agora. É o jeito nordestino de dizer online. TV na Estante, este é o programa O Fio da Comunicação, que é produzido pela Reconsol, que é a Rede de Comunicadores Solidários. Bom, a Amazônia, ela guarda grandes e belos tesouros naturais que ajudam a equilibrar o clima do planeta. Nos últimos anos, a região sofreu muitos ataques. Cresceu o desmatamento, cresceram as queimadas, diminuiu a proteção aos povos da floresta, especialmente os indígenas. E agora, diante da pandemia do novo coronavírus, a situação ficou ainda pior. No estado do Amazonas, ao que parece, a saúde pública já entrou em colapso. Em toda a Panamazônia, que corresponde aos 9 países que compartilham a floresta amazônica, já há 7.349 casos confirmados e 383 mortes. E olha que estes são dados oficiais, e este vai ser um dos temas da nossa conversa aqui, porque nem sempre a gente pode confiar nos dados oficiais, principalmente nestes dados oficiais. Provavelmente estão subnotificados, né? Como cuidar dos povos da floresta? Como a comunicação solidária e comunitária pode contribuir neste momento? Muito bem, vamos começar nosso fio da comunicação, que é a produção da Reconsol, que é a Rede de Comunicadores Solidários. A TV na Estante pertence à Ubíqua, que é um Instituto de Responsabilidade Social, e também a BIT Audiovisual. Para responder estas e outras perguntas, nós estamos recebendo aqui no Fio da Comunicação o meu amigo da Reconsol, que eu não vejo há, sei lá, 30 anos, mas continua com a mesma cara, assim, igualzinho, né? É jornalista, trabalha hoje na TV Liberal, fala direto de Belém. Bom dia, Evandro Santos. Bom dia, Gessé, bom dia a todos. É um prazer falar com vocês aqui por esse canal de comunicação. Então, com o Evandro, também está conosco aqui a Idaiane Ferreira, que é assessora de comunicação da Rede Justiça nos Trilhos. Ela fala de Açailândia, no Maranhão. Bom dia, Idaiane, é um prazer rever você. Bom dia, obrigada pelo convite. Também é um prazer estar aqui participando dessa live, com um tema tão importante de ser tratado. Bom, estamos os três aqui. Conosco estaria também uma pessoa da REPAM, que é a Rede Eclesial Panamazônica, mas infelizmente não deu certo, a participação não foi possível. Não tem problema, a gente conversa sobre esse tema com pessoas que estão engajadas, que trabalham há muito tempo com a comunicação na região amazônica. Eu queria começar entendendo um pouquinho, Idaiane, se pudesse explicar para a gente o que é a Rede Justiça nos Trilhos. A Rede Justiça nos Trilhos é uma organização não governamental que surgiu em 2007 como uma campanha de comunicação e tratando sobre a questão da mineração nessa região que a gente mora, que a gente vive, né, que é a região que é cortada pela ferrovia Carajás, a Estrada de Ferro Carajás. Então, ela surgiu inicialmente para pautar essa região, né, que sofre aí os impactos da mineração e da siderurgia, e aí, aos poucos, ela foi se tornando uma organização. Então, ela está aí há mais de 10 anos em atuação, né, e assessorando comunidades que são impactadas pelo setor de mineração e siderurgia no Maranhão e também no Pará, a partir de parcerias com outras entidades e organizações que são de lá. Então, ela trabalha um dos eixos do trabalho da Justiça nos Trilhos é o eixo de comunicação popular, formação de comunicadores, o anúncio sobre as comunidades e a denúncia desses impactos que essas comunidades vivenciam nessa região. E a Justiça nos Trilhos faz parte da REPAM, né, no eixo, e acho que pelo menos 2 ou 3 eixos. No eixo de comunicação, eu sou uma das pessoas da Justiça nos Trilhos que representa a Justiça nos Trilhos na REPAM, né,
Aí a gente tem um eixo de assessoria jurídica, de educação popular, que é um eixo mais formativo para fortalecimento das bases, né? E um eixo mais recente que é de alternativas econômicas, justamente a mineração, né? Que é um tipo de exploração da natureza muito destruidora, né? E esse eixo ele é mais recente, que é justamente tentar se pensar em alternativas para esse modelo de desenvolvimento, que é um modelo exploratório, né, que desenvolvimento nada para essas regiões, né? E aí se trabalha mais no eixo da agroecologia. Muito bem, obrigado, Daiane. É muito bom conhecer mais a Justiça nos Trilhos, né? Então, agora nós falamos há pouco do número de casos na região panamazônica, e eu queria começar, com o Evandro, que trabalha hoje na mídia corporativa, né? Mídia convencional, quer dizer, a raiz do Evandro é a comunicação popular, a comunicação solidária, mas hoje ele tem esse lugar de fala que é da mídia corporativa. Evandro, pela sua experiência, qual é a situação real de informação sobre o novo coronavírus, ou a Covid-19, né, aí na região amazônica? É possível acreditar nos números oficiais? Jessé, você tocou num ponto muito importante. Não é possível saber exatamente quantas pessoas estão infectadas hoje, porque os números oficiais eles são limitados, digamos assim. Há muitas subnotificações, a gente já pôde constatar isso, de certa forma. Nas capitais, sobretudo, né, Belém, Manaus, as principais capitais do norte, tem muitas subnotificações. E imagina isso também no interior dos estados, né? Quer dizer, você tem prefeituras pequenas, com estruturas mínimas, que não conseguem atender todo mundo, que não conseguem testar todo mundo, não vão conseguir testar todo mundo. Então, você tem um dado oficial que aponta, por exemplo, aqui no Pará, 902 casos confirmados e, infelizmente, 35 mortes. Mas isso é um dado que é limitado, não representa a gravidade do problema, que pode ser muito maior, de pessoas que estão adoecendo e que precisam de assistência. Então, a nossa lida hoje no jornalismo, aqui no Hard News, né, na notícia do dia a dia, é procurar realmente ir atrás do dado oficial, mas também ouvir aquelas pessoas que estão desamparadas, desassistidas, e procurar saber por outras fontes como é que está a situação, como é que está a realidade, que não está sendo fácil. E acredito que também no interior do Maranhão não está sendo fácil, né, Daiane? Como lidar com a informação oficial e a informação, vou ousar dizer, a informação real. O oficial deveria ser o real, né? Mas como lidar com isso no interior? Qual o impacto que tem esse coronavírus nos povos da floresta, bem onde você mora, em Açailândia? Eu acho que a gente toca também num ponto bem importante, que assim, a questão de como que essa informação chega, né, para essas comunidades, assim, porque os números, eles têm essa capacidade de tornar algo frio, né? Tipo, você vê os números, mas mesmo assim, você percebe que algumas pessoas não sentem realmente o que é real, né? Que a gente está vendo uma pandemia. Então, esses números oficiais que, assim, pelo que eu tenho acompanhado, realmente são subnotificações, né? Porque possivelmente é bem mais gente contaminada com a doença, enfim, são um número bem maior de morte também. Mas como é que essas informações chegam para essas comunidades, né? Tipo, a Justiça nos Trilhos atua principalmente em comunidades que são comunidades rurais, de interior, que em geral as pessoas vão ter, se muito, talvez, ter televisão. Então, são dados muito alarmantes,
mas, ao mesmo tempo, eu sinto que em algumas comunidades o sentimento é ainda de não acreditar tanto de que realmente está acontecendo o que está acontecendo, né? E aí nosso trabalho acaba sendo muito de tentar trazer essas informações para as pessoas e trazer isso de forma mais humanizada e trazer dados que possam ajudar essas pessoas a se protegerem da Covid, enfim, né, criar estratégias dentro das comunidades para se defender, para se proteger da doença. E os números, eles assustam muito, muito. Mesmo que eles sejam subnotificações, mesmo que a gente acompanhe e perceba que, como não há tantas testagens, é bem possível que esse número seja bem maior do que realmente está sendo divulgado, né, oficialmente. E aí a gente também teme com com o novo ministro, enfim, com a questão do Bolsonaro, que esses números eles sejam ainda mais subnotificados, porque mesmo sendo números altos, nessa questão oficial, por exemplo, do governo, é sempre de tornar isso algo menor, tipo dizer que os números não são exatamente esses, que na verdade estão pegando esses dados de mortes de outros tipos de doença e colocando como se fosse Covid. Então, a gente aqui mais para o interior, a gente tem que travar ali uma luta com esses dados oficiais, com a fala do governo, que não atua realmente em relação à questão da doença. Então, uma série de desafios aí. E aí, como a gente tem atuado tentado informar essas comunidades de formas de se proteger, né? Por exemplo, a gente, semana passada, em algumas comunidades daqui que o governo municipal não fez nenhuma atividade, tomou nenhuma medida em relação a essas comunidades. Então, a gente fez algumas coisas simples. A gente enviou um carro de som para fazer um informe para essas comunidades, justamente para que elas percebam que é real e elas elas possam ampliar e tomar medidas para se proteger. Uma delas, por exemplo, é não receber pessoas da cidade, porque aqui, por exemplo, em Açailândia, a gente tem notificado apenas um caso confirmado. Tem vários que ainda estão faltando receber resultado de teste. Então, isso cria uma certa tranquilidade, né? Tipo, não são muitos casos, embora no Maranhão a gente tenha percebido um aumento de casos, principalmente na última semana. Então, Tipo, em lá no norte Açailândia não também. tem o isolamento social ainda. Não. O que acontece é que houve um isolamento social inicialmente, por recomendação do governo estadual, e semana passada o prefeito assinou um decreto liberando o comércio totalmente, né? Então, isso traz muito risco para essas comunidades que, em geral, estão mais isoladas. Tipo, não tem como sair muito de lá, tem que vir fazer compras na cidade, né? E também tem esse fluxo de pessoas da cidade que vão para o interior. Então, isso torna essa situação mais agravante ainda, né? Porque se está isolado, sem estrutura mínima de saúde, e é distante, boa parte dessas comunidades, elas ficam distantes da cidade, né? Então, até para receber atendimento médico é complicado. Eu acho que é um problema da Amazônia toda, as distâncias são muito grandes, Sim. né? Então, é bastante desafiador, né? Então, como a gente pode lidar? Você falou aí Daiane, de uma estratégia que é o carro de som, né? Você falou carro de som para alcançar as comunidades. Que outras estratégias vocês estão usando de forma para ampliar essa comunicação solidária, a comunicação comunitária, para que essas informações cheguem às comunidades mais distantes, aquelas comunidades mais isoladas? Como você disse, são as mais vulneráveis, né? Até a cidade precisa ser controlado aí, precisa controlar o fluxo de pessoas para proteger essas comunidades, né?
Então, que estratégias vocês estão utilizando aí para alcançar essas comunidades? Quer começar, Evandro? Não, uma coisa me chamou a atenção na fala de vocês, a questão das distâncias na Amazônia. Aqui nós temos um problema também nas comunidades indígenas. O Pará tem várias comunidades indígenas e essas comunidades, elas precisam urgentemente de proteção, de assistência e de amparo em tempos de coronavírus e também fora de período de pandemia, né? 2 semanas atrás, a imprensa tem denunciado a invasão de terras indígenas no Pará, sobretudo uma terra indígena chamada Ituna Itatá, que fica na região do Xingu. Essa área é de reserva indígena e esse ano especificamente grileiros, madeireiros, garimpeiros começaram a invadir com um discurso de que o governo federal também está amparando essas invasões, quer dizer, é uma coisa gravíssima. E é um desafio muito grande, eu percebo. Hoje, o poder público, as comunidades, as ONGs, fazer frente, enfrentar essa situação, porque os índios naquela região de Itunitatá são numerosos, eles vivem isolados e devem permanecer isolados, porque essa é a proteção, é o habitat dele, é o estilo de vida deles. E agora a gente percebe uma intromissão indevida, ou uma invasão agressiva, né, que está ameaçando a vida, a cultura deles e também a saúde deles, né, porque essa intromissão, essa invasão de pessoas que não são indígenas nessas comunidades representa uma ameaça à saúde dessas pessoas, inclusive com agora a pandemia. Então, é uma situação que, de certa forma, a grande mídia já atentou para isso, está tentando denunciar, né? Então, existe, sim, uma estratégia de divulgar pelos meios de comunicação e também contar com o apoio de alguns servidores do IBAMA, que são mais comprometidos com essa causa, né? E aí a gente tem que elogiar até o trabalho de alguns agentes do IBAMA que estão na linha de frente, que estão procurando a imprensa, inclusive, para denunciar, né? Mesmo contra a vontade do governo, porque parece que o governo, esse governo atual, não está interessado em proteger as terras indígenas. Então, existe um grupo de servidores do IBAMA que estão mais comprometidos e que estão levando as denúncias à imprensa, e a imprensa está, de certa forma, checando e denunciando. Então, essa é uma preocupação muito grande aqui para a vida e realidade dos povos indígenas. Bom, gente, eu queria lembrar a todos que estão participando que podem mandar seus comentários, perguntas. Estamos aí na tela com o comentário da Adriana Ribeiro, nossa amiga, e ela lembra que o carro de som é um forte aliado nas comunidades da Amazônia. Isso é verdade, assim como a rádio comunitária também, em alguns lugares, né? É um aliado fortíssimo, né? Lembrar vocês que podem, além de mandar comentários e tal, que é bom vocês darem um like aí nessa transmissão, quem está assistindo pelo YouTube, porque esse like vai fazer com que o algoritmo do YouTube ofereça ou mostre esse vídeo para mais gente, né? Quem está assistindo pelo Facebook, vale o compartilhar. Pode curtir, mas compartilha o vídeo, porque aí a gente está informando para o Facebook que mais gente quer assistir, que mais gente quer participar também do programa. Bom, a gente tem um luxo incrível, a Ana Cristina Suzina está nos ajudando aí a produzir o programa, né? E ela entrou em contato com uma amiga, já vinha construindo esse contato, uma amiga dela, né, que está no Equador, Gabriela Bernal. Ela já tentou entrar aqui, está tentando novamente, agora acho que já deu certo. Deu certo, Gabriela. Eu vou colocar a Gabriela aqui na tela. Está assim meio de repente, nos ouve Olá. bem? Olá, que tal? Olá. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola.
Todo Buenos bien. días. Buenos Você días. entende bem português, espero. Sí, hasta ahora les estaba escuchando bien. Si va lento, yo entiendo. Sim, sim, vamos falar despacio. Então, Gabriela é professora no Equador e pesquisadora no campo dos movimentos sociais e tem uma experiência enorme com comunidades indígenas, que é o foco aqui também da nossa conversa. Então, eu quero agradecer aqui ao vivo a Ana Cristina, que mobilizou a Gabriela assim, rapidamente, né, para que ela entrasse aqui na nossa conversa também, isso é muito bom. Gabriela, boa tarde para você, bom dia para nós aqui, é um prazer recebê-la. Fala um pouco desse trabalho, Gabriela, nós estávamos comentando aqui sobre a confiabilidade dos números oficiais, se existe ou não, se a gente deve ou não confiar nesses números oficiais sobre o Covid, e qual é o impacto dessa crise nos povos indígenas. Bueno, les cuento la experiencia de Ecuador, que es diferente del Brasil en la medida en que tenemos pueblos indígenas en la parte de la Amazonía y en la parte de la sierra. Y son realidades diferentes totalmente por las condiciones geográficas. En la parte de la sierra hay mucho contacto con todo el país, mucho comercio también, y eso ha generado que ahora empiece a haber una serie de contagios fuertes en la parte de la sierra, en las partes altas de la montaña. ¿Que habrá un subregistro importante de números de COVID? Sí, habrá un subregistro. Las estadísticas no van a reflejar realmente todo lo que está ocurriendo, porque los indígenas en la sierra no tienen el hábito, la predisposición para ponerse en contacto con los sistemas de salud pública, porque hay mucho racismo. La parte de la Amazonía es más compleja, obviamente ustedes conocen mejor que yo las condiciones de la Amazonía en términos de movilidad y de contacto. El problema es que en el caso particular del Ecuador hubo un turista holandés que llegó con COVID y se paseó por toda la Amazonía ecuatoriana. Y ahora ya tenemos varios casos de COVID en comunidades amazónicas, indígenas amazónicas. Especialmente el pueblo Secoya, que es un grupo muy pequeño, son 700 personas, han decidido que van a llevar a los más viejos más adentro en la selva en un intento de protegerlos. Pero en realidad va a ser insuficiente, creo yo, porque los contagios ya estaban. Hay una parte previa de contagios que ya se están dando. Por el momento, yo justo ayer estaba hablando con unos amigos que están con el pueblo Achuar, en la parte de la frontera entre Ecuador y Perú. Y ahí, por ejemplo, están totalmente cerrados, han bloqueado los caminos y no hay comunicaciones. El problema es que, pues por toda la presión de las petroleras, la minería, las comunidades ya no son autosuficientes, no han sembrado en algunos casos. Y esto significa que va a haber mucha hambre, porque muchos de los jóvenes trabajan en las petroleras, en las mineras, y no va a haber recursos suficientes. ¿Cuánto tiempo se va a poder mantener encerradas a las comunidades? No sé. La verdad es que es un panorama muy, muy incierto para todos. Esse é o grande problema, né? Quanto tempo essas comunidades conseguem permanecer isoladas, né? Eu queria fazer uma rodada com vocês três, né? Eu queria aproveitar para apresentar para a Gabriela o Evandro Santos está falando direto de Belém, né? Belém do Pará, e a Idaiane Ferreira é de uma organização chamada Justiça nos Trilhos, e ela está falando de uma cidade chamada Açailândia, que fica no Maranhão. Os dois são da região panamazônica, né? E eu queria fazer uma rodada. Você está falando de qual cidade? Desculpa, Gabriela, não... Eu estou atrapada em França. Tá na França. Estou atrapada aqui sem poder volver. Você não sei, espero que para junho.
ficou presa na França Espero por causa do isolamento, né? Tudo bem. Teve como sair. Sí, estoy encerrada acá. Ok. Então, esse programa mostra o quão global nós somos, né? Então, está na França, tem um trabalho no Equador com os indígenas, estamos falando direto de Açailândia, eu estou em Teresina, no Piauí, estamos também em Belém com o Evandro, né? Eu queria fazer uma rodada agora, que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre como a comunicação solidária e comunitária ela pode contribuir neste momento de crise. Porque esse programa chama o Fio da Comunicação e a gente tem uma preocupação muito grande com a comunicação alternativa, digamos assim, né? Que a gente, para nós, é a comunicação solidária, né? Como a comunicação solidária, ela pode contribuir nesse momento de crise. Podemos começar por quem? Podemos começar por Açailândia ou tranquilo? Pode ser. Bom, falei um pouquinho da estratégia de usar carro de som, mas também uma coisa que é, assim, uma parte que a comunicação pode ajudar muito, né? É tornar essa linguagem mais acessível, porque a comunicação popular, ela é mais acessível até do que a comunicação feita pelos jornais, né? Então, se tratando de comunicação popular, a gente tem se articulado muito, porque a Justiça nos Trilhos é uma rede, né? E ano passado a gente meio que iniciou um trabalho em rede com uma rede de comunicadores populares do Maranhão, chamada Jacá, que engloba várias iniciativas de comunicação popular no Maranhão. Então, muito do trabalho tem sido chegar a mais lugares e tornar essa linguagem também sobre a questão do da Covid, de outros temas também, mais acessíveis, numa linguagem mais acessível para as comunidades e em diferentes plataformas, né? A questão do vídeo, a questão do áudio, do texto. Então, se pensando em formatos de comunicação que mais se adequam àquela região e àquele local. E se criando essas estratégias de trabalhar em rede, né, de estar sempre em contato com outros comunicadores que estão no território, para que a gente saiba o que está acontecendo lá e também para que a gente possa divulgar, né, ou apoiar as ações que estão sendo realizadas. Por exemplo, através de comunicadores da Rede Jacá, eles entraram em contato com a CUFA. Aliás, a CUFA entrou em contato com eles, que a CUFA é a Central Única de Favelas, né? Isso, e aí a... com sede no Rio de Janeiro. Isso. A CUFA, ela entrou em contato com um comunicador, por exemplo, de São Luís, e eles conseguiram algumas bolsas, um auxílio para mães de família, né, nesse momento que a questão da... Né, a doença, a Covid, ela expõe maximamente a questão de como essas desigualdades, né, atingem quem é mais pobre. Então, a CUFA, por exemplo, a partir de alguns comunicadores da Jacá, eles ampliaram essas bolsas. Então, veio para cá, para o Maranhão, inclusive para cá, para a Açailândia, para uma comunidade que é acompanhada aqui. E isso só é possível por quê? Porque a gente está em diálogo constante com os comunicadores para pensar em estratégias que possam ser divididas, né, serem compartilhadas. Então, eu acho que eu destaco isso, que a gente vai criando uma rede de solidariedade, né? Para além de comunicar e informar essas comunidades, a gente também pensa em outros tipos de estratégia também, né? De não apenas no âmbito da comunicação, mas às vezes no âmbito da proteção também. Por exemplo, uma das ações que a gente tem tentado fazer aqui, justamente nos interiores, onde as pessoas não têm muito acesso, e é onde porque assim, a Justiça nos Trilhos, ela tem 2 sedes, uma aqui em Açailândia e outra em São Luís, né?
E aí a gente se divide também em uma equipe entre esses dois municípios. Então, nesse polo mais a Ceilândia, a gente tem criado uma estratégia, por exemplo, de doação de máscaras de tecido para as pessoas. Também pensando aí na questão da proteção. E entrando em contato com a equipe que fica em São Luís, para que essa estratégia ela seja ampliada para aquele polo também. Bom, muito bem. O Evandro, Gabriela, ele trabalha numa TV corporativa, né? Não trabalha com mídia comunitária. Mas, Evandro, é possível a gente identificar a importância da comunicação solidária neste momento, aí, principalmente no Pará, para os povos da floresta, para os povos da Amazônia? Como é que se destaca isso? Sim, eu acho que é fundamental que a mídia alternativa tenha ações propositivas para ajudar a sociedade a enfrentar esse problema do Covid-19. As pessoas estão muito alarmadas com tudo o que está acontecendo. Os grandes meios de comunicação, eles são importantes na divulgação, mas você também percebe o tom sensacionalista de algumas notícias, e isso afeta profundamente o telespectador, o ouvinte, o leitor, porque ele fica alarmado. Tanto é que muitas pessoas estão procurando os postos de saúde, as unidades de saúde, preocupadas porque tiveram um espirro, tiveram uma tosse, tiveram um mal-estar respiratório e acham que estão com a doença e vão superlotar o posto de saúde, as UPAs, e isso está sendo uma coisa muito frequente. E às vezes a pessoa nem tem a Covid, ela não tem a doença, mas ela tem alguns sintomas que ela pode achar que seja. Então, é importante que a mídia alternativa alerte as pessoas sobre também notícias alarmistas, e uma coisa que deve ser combatida com todas as forças são as fake news. Muitos grupos de WhatsApp, muitas informações que chegam pelas redes sociais não são verdadeiras, são mentirosas, e isso só faz aumentar ainda mais o alarme, esse tom alarmista sobre a doença, e isso não traz informação de qualidade. Eu acho que a grande mídia tem que divulgar informações de qualidade, informações verdadeiras, e os meios alternativos que envolvem rádio comunitária, jornal popular, ou mídia popular, qualquer que seja, ela tem que também fazer esse alerta, né, de que as informações que chegam para as pessoas nem sempre são verdadeiras, né? Eu acho que os meios populares alternativos devem entrar nessa campanha contra as notícias mentirosas, contra as notícias falsas, e mostrar para as pessoas que é importante seguir orientações da Organização Mundial de Saúde, dos Ministérios da Saúde, de que as pessoas devem se cuidar com coisas simples, mantendo o isolamento social, o distanciamento social, e praticando atos de higiene que são muito bons para combater essa pandemia. Então, nos bairros, aqueles sistemas de rádio de porte, que estão nas feiras, falando para as pessoas que estão nas feiras, devem ser meios muito bem utilizados. As pessoas aqui, ainda na Amazônia, ouvem muito rádio, ouvem o sistema radiofônico que está no poste da rua. Então, é importante, como estratégia, criar produtos radiofônicos e de mídia popular que possam reforçar o combate às fake news e reforçar as recomendações das autoridades de saúde para que as pessoas possam se cuidar. Bom, antes de passar para a Gabriela, eu queria... muita gente está participando aqui, e aí eu queria trazer um dos depoimentos. Equipe RR Silva diz que em Vila Nova do Piauí, essa cidade fica no sul do estado do Piauí,
a Rádio Comunitária Vila Nova FM está fazendo campanhas educativas com informações sobre a pandemia, né? A Ana Cristina também está aqui dizendo que interessante esse aspecto da comunicação solidária como portadora da esperança. Bom, a Gabriela está na França, atua no Equador, está na França. A França foi um país que está sofrendo muito agora, porque provavelmente não tomou as medidas a tempo. Né? E aí, me parece que o próprio presidente Macron teve uma mudança grande de estratégia, né? Como é que você vê isso e como é que você encaixa aí a comunicação solidária dentro desse universo que você está vivendo aí? Qual a importância dela, Gabriela? Pues efectivamente aquí, yo creo que en toda Europa en general y también en el Ecuador, nadie, o en América Latina, nadie calculaba que la cosa iba a crecer tanto. Nos agarró desprevenidos a todos y fue súbito, ¿no? Yo creo que en este contexto donde en realidad las cosas han sido duras en otras regiones, no en la que yo estoy, en París sí, porque es un tema también relacionado con la densidad poblacional y el nivel de contagio. Yo estoy más bien en un pueblo muy pequeño donde no hay casos. La información que circula y sobre todo que circula en redes sociales contribuye poco a calmar a la población. Tiene una doble entrada, ¿no? Porque por una parte no contribuye, pero por otra parte permite circular otro tipo de información. Y en este sentido yo considero que hay que pensar una comunicación solidaria desde los grupos organizados, desde las comunidades organizadas, justamente para llegar a la gente de a pie que está encerrada, que probablemente no tiene acceso al periódico, no va a leer el periódico y que tiene acceso en sus celulares únicamente a redes sociales. Estoy pensando más que desde Francia, desde el Ecuador, porque es mi realidad. Y creo que ahí necesitamos realmente gestionar otra manera de entender la comunicación, pensando sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que usan mucho redes sociales y que caen fácilmente en las fake news, ¿no? En esta distorsión donde cabe la magia, las teorías de la conspiración y un montón de discursos que realmente impiden una mirada más realista de lo que está sucediendo. Sim, acho que Daiane queria falar alguma coisa? Sim, um ponto que o Evandro falou sobre a questão, por exemplo, às vezes ações mínimas, né? Tipo, lavar as mãos, né? Às vezes a gente está pautando e falando de acesso à água, né? Que são coisas assim mínimas. As pessoas não têm acesso às vezes à água para higienizar a mão, né? Uhum. Mas eu me lembrei de um trabalho que foi feito, não propriamente aqui na região, mas foi feito em São Paulo, voltado para a periferia, para as favelas, que era um podcast chamado Pandemia Sem Neurose, que é justamente o tratamento dessas notícias de forma, numa linguagem muito acessível e para um público que às vezes não lê, né? Às vezes assiste mais a TV. E aí a gente estava ouvindo esse podcast, porque eles também enviam para as pessoas, principalmente para as pessoas mais idosas, que estão, inclusive, mais suscetíveis a fake news, né? Eles mandavam pelo WhatsApp para essas pessoas. Então, é um podcast feito numa linguagem acessível, com temas que são relacionados e que são de interesse para aquele público em específico, enviado uma mídia no privada, WhatsApp, que é o que as pessoas mais, em geral, acabam se utilizando para poder se informar também. Eu queria retomar a fala da Gabriela. Lá no início ela falou do pós-crise,
depois da crise sanitária, né, quer dizer, a crise social. E eu queria usar como mote uma fala da Ana Cristina, que já algumas vezes ela passou aqui na nossa tela, que ela diz que essa crise sanitária evidencia a gravidade das desigualdades comunicacionais, com forte impacto na Amazônia. Então, eu acho que o que a gente está conversando aqui é justamente sobre isso, né, as desigualdades comunicacionais. E aí eu queria juntar tudo isso e passar a bola para a Gabriela, né, porque, bom, a gente está na crise sanitária, mas vem por aí a crise econômica e a crise social. Como a gente junta tudo isso? Bom, provavelmente os povos da floresta, especialmente os indígenas, serão extremamente atingidos por essa crise também a crise social, né? Então, como a gente vislumbra esse pós-crise sanitária no ambiente dos indígenas aqui da América do Sul, Gabriela? Es una pregunta muy, muy compleja y muy difícil de responder sí, claro. en este mismo momento, porque yo creo que va a ser un momento de mucha violencia para los pueblos indígenas, porque lo que el COVID ha mostrado es la profundización de las desigualdades que ya existían previamente y que en toda América Latina se concentran en los pueblos indígenas del continente. En la post-crisis, yo estoy sumamente preocupada, por ejemplo, con el tema de la educación de los pueblos indígenas, cómo se va a gestionar en la post-crisis el acceso a una educación de calidad, que no sea esta obligación de entrar en una cuestión en línea, que es la salida que están dando en casi todos los países, y qué efectos va a tener a largo plazo, qué repercusiones va a tener a largo plazo sobre calidad de educación para pueblos indígenas, calidad de salud para pueblos indígenas. Es un escenario muy complejo, realmente muy, muy complejo, porque creo que además los pueblos de la Amazonía, de indígenas en general, han sido muy golpeados en sus formas organizativas. Los asesinatos de líderes indígenas son una constante en todo el continente y pues está la organización, la parte comunitaria que permitía sostener propuestas, trabajos, demandas, ha sido ya previamente muy golpeada por intereses extractivistas, y rearmar esas redes de solidaridad para poder enfrentar las consecuencias va a ser muy complejo y va a ser un reto muy grande para todos quienes hacemos parte de algún tipo de trabajo com pueblos indígenas. Então, eu queria... Já estamos encaminhando o final desse ao vivo no YouTube, né? A gente está substituindo o nome live por ao vivo no YouTube. Afinal, a TV é na estante, que é uma expressão nordestina bem típica nossa, então a gente prefere chamar ao vivo no YouTube, ao invés de chamar live, enfim. E aí eu queria encaminhar esse final, trazendo uma questão, né, que também foi colocado pela Ana, que assim como o jovem, ele é vetor de contaminação pelo vírus, né? Quer dizer, o jovem, ele pode ser o menos atingido, mas ele carrega o vírus até as outras pessoas. Ele também pode ser um vetor da boa informação. Então, assim, eu acho que é uma boa reflexão para a gente encerrar essa live. Eu queria também trazer uma pergunta de outra colega nossa, que é a Rosa Lídia Moraes, e ela faz uma pergunta grande, mas empoderamento dos jovens e populações vulneráveis, como comunicadores e comunicadoras populares, como produção de conteúdos locais, pode ser um caminho para enfrentarmos as fake news e revelar os diversos Brasis. Então, a Rosinha já traz uma problematização para isso, né? Então, ao mesmo tempo que o jovem, eu acho que é um investimento importante que a gente tem que fazer, e aí eu vou passar já para vocês comentarem sobre isso, investimento nessa comunicação solidária, e a Rosinha traz, né, será que esse investimento também não é importante neste momento
que é um momento, a gente está vendo um monte de crise, mas a gente precisa atravessar essa crise e ver uma esperança depois, talvez seja uma esperança para a gente mostrar os diversos Brasis e Latinoamérica, né, que existem. Bom, eu passo para que vocês comentem sobre isso, né, sobre a importância do jovem nesse campo da comunicação solidária. Assim como ele carrega o vírus, ele também pode ser vetor da boa informação. Quem começa? Posso? Claro. Eu confesso que quando falou da questão do jovem, e esse jovem que faz comunicação popular, eu me lembrei automaticamente de uma iniciativa que é aqui do Maranhão e que faz parte da Jacá também, que é a TV Quilombo, que é a primeira TV que existe em um quilombo, e eles fazem justamente isso, tipo, além de falar da realidade da comunidade, eles também acabam fazendo esse trabalho de informar, de contrapor essas questões das fake news, e eles fazem isso por meio do YouTube, das redes sociais. Atualmente também o meio está sendo mais utilizado, né, pelos jovens para se informar, por outras pessoas também, e também para que as pessoas em geral se informem, tanto para informar como para se informar, né? Então a TV Quilombo ela faz esse tipo de trabalho. Dentro da própria estrutura da Jacá, por exemplo, no coletivo Pinga Pinga, a gente também tem jovens indígenas, né, que também fazem esse trabalho de comunicação popular, além de falar da realidade das suas comunidades, principalmente nesse momento de pandemia, em que estão mais isolados, também falam do seu modo de vida, né, em geral, do seu modo de vida, e usam as redes sociais como esse caminho, como esse meio para denunciar e anunciar. Eu gostaria de pôr só um adendo, que não é, assim, que eu acho que é um problema bem sério atualmente, assim, nesse contexto de pandemia principalmente, que é a questão, por exemplo, dos projetos, de grandes projetos de mineração para a região, né? E de que mesmo apesar da pandemia, as operações de mineração elas não cessaram, né? Então eu vejo com preocupação, principalmente para essas comunidades, as operações de mineração, tanto de exploração como de transporte do minério, estarem sendo contínuo, não terem cessado, sabe? Então, eu coloco isso como uma preocupação, mas também vejo com muito bons olhos essas ações dos mais jovens, né? E aí coloco como alguns exemplos o coletivo Pinga Pinga, que é de jovens de comunidades que são cortadas pela ferrovia, que fazem esse tipo de comunicação, né? Que contrapõe as fake news, que produz material sobre as comunidades, que também fazem materiais informativos que são acessíveis. A própria TV Quilombo, lá de Vargem Grande. Então, eu deixo como exemplo também de comunicação possível esses dois exemplos. E a própria Rede Jacá, né, que é de comunicadores aí também do território maranhense. Você falando, Dani, eu imaginando como a Gabriela está entendendo o pinga-pinga, o jacá. Essa parte não entendi. Essa parte, exatamente, ela não entendeu. Mas Eita, Gabriela, espero não estar falando muito rápido. A gente vai se entendendo aqui nas nossas línguas, no portunhol, né? Evandro, o que você pode falar sobre essa... Para finalizar, então, eu quero aqui dizer que eu acredito muito no protagonismo do jovem. Acho que, realmente, os jovens eles têm potencial muito grande para serem multiplicadores de boas notícias e de informação de qualidade, inclusive. Mas, para isso, é importante que a formação seja sólida, seja
de qualidade, realmente. Então, eu aposto que a educação é um caminho para isso. A Gabriela falou sobre os problemas que podem aparecer depois dessa pandemia. De fato, é muito complexo, é muito difícil, vai ser muito complicado imaginar, digamos assim, realidades transformadas para melhor depois da Covid-19. Eu acho que, no caso da realidade indígena, ela já é muito complexa e difícil e precária, às vezes, para nós aqui da região norte e também do estado do Pará. Os índios já sofrem muitos problemas, têm muitos problemas e podem ter mais problemas ainda depois dessa pandemia. Mas, de fato, eu acho que nós seremos um pouco diferentes ou até melhores depois dessa pandemia, no sentido de que quem está em sala de aula, quem é professor, pode, a partir da sua visão de mundo, conscientizar melhor as pessoas e os jovens sobre mudanças de vida, sobre novos hábitos, sobre práticas solidárias. Então, a gente pode exemplificar vários projetos e ações. E eu queria dizer o seguinte: eu faço parte de um projeto social que trabalha com jovens e com a educação de jovens. A gente teve poucos encontros esse ano, antes da pandemia, mas depois teve que ser suspenso. Então, as aulas não estão acontecendo. É um curso técnico de comunicação, comunicação popular, que trabalha a produção de conteúdo para rádio e televisão. Só que dentro desse projeto de comunicação, e por ser técnico, mas ele tem também o lado da consciência e da consciência da comunicação, da crítica à comunicação e de alternativas para essa comunicação. Então, eu fico imaginando, a partir desse exemplo, que depois da pandemia, quando nós voltarmos às atividades de sala de aula, nós vamos poder ter um vasto material de várias experiências para mostrar como a gente pode fazer uma comunicação solidária a partir dessa experiência da pandemia, a partir dessa crise mundial que afetou todo mundo. Então, acho que os jovens que estão na sala de aula, que estão em formação, eles, auxiliados pelos professores, eles poderão ter muitas possibilidades de aprender e a ter consciência sobre como viver num mundo melhor a partir dessas crises todas. Então, eu aposto que, e tenho esperança que, a partir dessa crise toda, nós poderemos levar os jovens a ter uma educação melhor e com práticas melhores. Muito bem, Gabriela. Pues yo también soy muy optimista respecto al papel de los jóvenes en este espacio y a las capacidades que tienen para hacer otro tipo de comunicación. A mí realmente me sorprende siempre la creatividad y la capacidad de generar contenidos y propuestas desde los jóvenes indígenas, especialmente a nivel del acceso a las redes sociales, a YouTube, que de alguna manera han permitido una democratización de la imagen y de los contenidos que circulan. Creo que va a ser, en este momento, yo he visto algunos productos de mis alumnos, por ejemplo, soy profesora en la universidad en Quito, y realmente están haciendo cosas muy interesantes, súper bien planteadas, que van construyendo otras posibilidades de comunicación. Creo que hay que potenciar eso y creo que es un buen momento de todas maneras para obligarnos a pensar desde otras lógicas y desde otros objetivos, no solo la comunicación, sino la educación en general y el tipo de trabajo que hacemos. Creo que durante mucho tiempo dejamos de lado la solidaridad y la construcción de comunidades como una posibilidad para ser mejores. Y creo que ahora esta situación, que no es nada agradable,
de alguna manera nos está permitiendo mirarnos nuevamente hacia nosotros como comunidad para sostenernos mutuamente. Muito bem, já estamos chegando ao final. Eu queria pedir desculpa a algumas pessoas que a gente não conseguiu responder as perguntas que foram postas, como o Marcos Vinícius, a Luzia, a Ana de Picos, o Agamenon, enfim, algumas pessoas que trouxeram questões, mas aí o tempo já está no fim. E eu queria agradecer a vocês por essa participação, agradecer pelo debate, né? Quero agradecer imensamente a Ana Cristina Suzina, que produziu esse programa, lembrando que o Fio da Comunicação, ele é um programa da Reconsol, que é a rede de comunicadores solidários. Nós somos uma rede de comunicadores e comunicadoras espalhados por todo o Brasil e algumas partes da América Latina, que nos dedicamos à comunicação solidária, né? Então, é importante frisar isso. Dizer que a TV na Estante, ela tem o apoio, apoia essa ideia, a Brooklyn Pond da Suíça, o PNUD da ONU também apoia essa ideia, junto de um projeto muito maior, que é o projeto Na Estante, que é executado pela Ubiqua, que é a organização da qual eu participo. Eu aproveito até para fazer uma propaganda aqui das nossas ações. Nós vamos lançar ainda este mês, para inscrições a partir do mês de maio, um curso de repórter digital, que é um curso voltado, vai ser feito telepresencial, vai ser feito à distância telepresencial, e esse curso é voltado para os jovens e as jovens que queiram atuar no campo da comunicação digital, aprender a fazer live no Facebook, usar as mídias sociais, enfim, é importante a gente trabalhar, como o Evandro disse, essa formação, e tem lá em Belém, essa ONG que atua com a formação de profissionais de comunicação vindo do meio social também. Gente, eu queria agradecer, passo para vocês, para as palavras finais. Quero agradecer Gabriele, que entrou assim de emergência, mas entrou muito bem, entrou com muitas opiniões, né? E temos a barreira da língua, mas nos entendemos, Gabriele, não se preocupe, nos entendemos bem. Essa live vai ficar muito tempo aqui, o YouTube guarda essa memória e a gente vai distribuir, né, essa memória para muito mais gente. Muito obrigado, Gabriela. Queria passar para vocês fazerem as suas despedidas e aí a gente encerra o nosso programa. Estamos ouvindo o celular do Evandro, que durante toda a live ficou tocando, então ele vai fazer a despedida primeiro. Vai, Evandro. Muito obrigado, a Anne, a Gabriela também, a Jessé, por essa oportunidade. Gostei muito de ouvir vocês. Tenho certeza que vai ser muito útil essa reflexão. Espero poder participar de outros momentos com todos. Muito obrigado. Ok. E Daiane? Bom, queria agradecer o convite e espero ter contribuído, né, que as falas e a questão das estratégias de comunicação também possam ser replicadas, né, e gostei muito de participar. Depois quero continuar o contato com vocês, assim, com o Evandro, com a Gabriela, com o Jessé, né, e aí acho que é importante... Já está convidada para fazer parte da nossa rede de comunicadores solidários. Que maravilha. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que ter a nossa rede de apoio, né, e essas redes de comunicadores muito próximas, assim, para a gente poder se fortalecer, porque realmente é um período muito difícil, que infelizmente não tem previsão de quando que vai terminar e o que vem depois também parece ser uma coisa não muito boa, né? Então acho que nesse momento é importante que a gente esteja sempre unidos com outros comunicadores, pensando nessas estratégias conjuntamente, né, e atuando junto aos povos indígenas, quilombolas, aos pequenos agricultores, enfim, a base realmente da nossa Amazônia, né? É isso, Gabriela? Pues
A mí me encantó conocerlos, me encantó escucharles porque en Francia estoy un poco sola y perdida. Y fue muy lindo saber que están y que podemos construir justamente redes y comunidades para hacer otro mundo posible ahora que más lo necesitamos. Quedaremos en contacto. Gracias a Ana, además. Ficaremos em contato. Obrigado, Ana. Obrigado a todos vocês. Já vou rodar a vinheta. Tchau. Muito obrigado, gente. Chao.